É chegado o reino de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a palavra de Judas, a epístola de Judas, que numa visão panorâmica ele retrata sobre a nossa fé, sobre a batalha pela fé, pelas quais nós conhecemos e entendemos o Senhor Jesus Cristo, que nos diz que é chegado o reino de Deus. E hoje em dia nós estamos vivendo sobre uma crescente que tem sido negativista, que são os apostatas, que trazem heresias e fantasias para o reino de Deus, trazendo rituais para a casa do Senhor, para a casa de oração, onde nós estamos vendo pessoas com danças africanas dentro da casa do Senhor, danças de candomblé, danças dessas matrizes africanas que não vale a pena ressaltar. Mas essas pessoas que tiveram esse comum intento, fazem essas coisas e além de tudo mentem quando dizem a respeito de outras pessoas. Levem o pecado das pessoas como se fosse uma doutrina veraz, mostrando a sua opinião pessoal. E esquecem do que está expresso lá em Mateus capítulo 7, que fala que não julgueis uns aos outros. Mas Judas, ele trata essas pessoas com um certo afinco, mostrando uma dissolução que trouxe o povo na sua época. E olha que nós estamos falando de 70, 80 anos após Cristo, quando a epístola de Judas ele possivelmente foi escrito. Mas uma ideologia de que nós possamos estar na presença de Deus é que nós devemos batalhar pela nossa fé, nós devemos fazer a manutenção da nossa fé, nós devemos orar constantemente, nós devemos orar 3 vezes ao dia, orar 1 hora de joelho, 10 minutos, não importa quanto tempo você vai orar, mas ore de joelho. Busque ao Senhor, porque todas as vezes que você dobrar seu joelho, você vai estar se rendendo ao Senhor. Isso é importante falar porque muitas pessoas não oram mais. E muitas pessoas que não oram, não leem as escrituras, estão sendo suscetíveis a esses falsos dominadores, a essas falsas doutrinas, a essa heresia, a esses homens que estão se contendendo com Deus e dissolvendo a palavra do Senhor, que é real sobre a doutrina que Jesus te ama. Amados, procuro eu vos escrever com toda diligência acerca do comum salvação. Tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela vossa fé, que uma vez foi dada aos santos, porque introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor, Jesus Cristo. Lembra que muitas vezes nós olhamos lá no livro de Tito, de Timóteo, que Paulo está ressaltando sobre Alexandre o Latoeiro, sobre Apocalipse, que ressalta sobre Nicolau e a doutrina dos Nicolaitas, Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ver que Nicolau ele foi o 7º dos primeiros diáconos introduzidos na casa do Senhor. E Nicolau ele perverteu muito a obra de Deus naquela época que a palavra de Deus estava sendo pregada pelos apóstolos e que ele estava lá fazendo seus atos pelas quais eles tiveram muita resistência desses homens que batalhavam contra o reino de Deus. Nós vamos entender também que a palavra de Deus ela fala muito a respeito da apostasia. Ela fala muito a respeito com dureza, que vomitar-te-ei da minha boca. Mas quando Judas ele expressa algo daqui, ele fala 3 pontos principais, que são características sobre Sodoma e Gomorra, sobre o seu juízo, que ela foi levada com fogo, que ela se perverteu por causa da sua subversão, que se chegou diante de Deus, pela sua homossexualidade, pela sua libertinidade, pela sua avareza. Então Sodoma e Gomorra foi destruída. E ele fala também sobre algo muito importante, Apocalipse 12, que foi quando os anjos contenderam no céu e se rebeliaram, se apostasiaram do entendimento e do conhecimento que Deus deu para eles. E eles foram vencidos pelos arcanjos e pelos anjos e precipitados na terra. Apocalipse 12, 7 a 9. Nós vamos ressaltar isso. E nós vamos também ver sobre os costumes judaicos que estavam sendo implantados para o povo, persuadindo
e descrevendo sobre a ideologia. Mas ele, engraçado, ele trata essa palavra lá no verso 14 da epístola de Judas, que ele fala: e também profetizou o sétimo depois de Adão, que era Enoque, e dizendo: é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Ele trouxe essa revelação desde que Enoque pôde entender que o Senhor um dia ia subjugar essa terra e subjugar esses homens, que eles vão ter o próprio juízo deles, e não seja você um deles, um disseminador de coisas que não existem, de palavras proféticas que o Senhor não profetizou, de palavras reveladas que o Senhor não revelou. Não faça tal, porque é heresia. E isso é um pecado que não tem perdão, heresia. Isso mata almas, isso mata as vidas que importam para o Senhor. Não faça tal. Eu quero te exortar nesse momento. Não faça isso. Não diz para a pessoa: olha, eu tenho uma revelação para você, quando não tem. Olha, eu tenho uma palavra de revelatória para você, quando não, Deus revelou. Não faça isso. Isso é questão demoníaca. Isso é atitude demoníaca. Não faça essas coisas, porque Deus não quer isso. E o Senhor Deus, Ele não está dando carro para ninguém. O Senhor Deus, Ele não quer te dar uma casa maravilhosa, magnífica. O Senhor Deus, Ele não quer te dar uma viagem de iate. Para quê? O Senhor Deus, Ele não quer te colocar num avião e te mandar para você curtir para tantos outros lugares. Para que isso? Presta atenção. Quem elevou Jesus e falou: se prostrares e me adorares, eu te darei todo esse reino da terra. Tudo que você quiser eu vou te dar. Quem falou isso para Jesus? Foi Jesus que falou isso para alguém? Ou quem falou isso para Jesus? Pensa comigo. Um carro, uma lataria bonita, magnífica, uma Mercedes. Quem não gostaria, né? De ter uma Ferrari. Quem não gostaria de ter uma mansão? Quem não gostaria de ter uma vida arraigada, ter muito dinheiro, ganhar na Mega Sena e ponto? E daí? E depois disso? Você vai fazer o que com tudo isso? Vai vender sua alma? Pensa nisso. Deus, Ele trouxe para você o reino de Deus. E Ele falou assim: é chegado o reino de Deus. Aquele rapaz que chegou diante dele, me faz lembrar que era rico. Ele falou assim: olha, vai e vende tudo. Vende, dá para os pobres. E depois você volta. Ele entristeceu e não voltou nunca mais. Então, não é sobre isso aqui. É sobre os falsos profetas que Judas está tratando. E ele fala no versículo que 20: edificando-vos a vós mesmos, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando em Espírito Santo, conservai a vós mesmos, na caridade de Deus e esperando misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos com alguns de vós que estão duvidosos, pessoas que estão fracas, cheias de dúvidas, cheias de incontentamento, cheias de angústia, com doenças na alma, porque uma vez alguém profetizou uma palavra para ela que nunca aconteceu e criou e gerou doenças na alma. Essas pessoas que geraram essas questões para essas pessoas, um dia o Senhor vai requerer delas. E se essas pessoas, que muitos já morreram, muitos já suicidaram, desistiram de viver por causa dessas palavras malditas que foram ditas para eles, que nunca aconteceu, o Senhor um dia vai requerer deles a alma dessas pessoas e o sangue dessas pessoas que se partiram. E quando Judas, ele ressalta uma coisa bem interessante, que fala aqui na palavra de Deus. Ele ressalta isso quando ele fala que o arcanjo Miguel, lá no verso 9, ele não ousou pronunciar a palavra de maldição contra Satanás quando contendia contra o corpo de Moisés, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Agora, quantas pessoas você vê aí nas redes sociais que estão dizendo maldição sobre a vida de outras pessoas? Quantas pessoas nas redes sociais que você está vendo aí, dizendo que essas pessoas são falsos profetas, disso e daquilo, estão importando com o pecado dos outros, quando a Bíblia fala: não julgue o homem a si mesmo, porque não cabe a nós julgar. Se uma pessoa ela quer falar com heresia porque quer suas finanças para vender algum produto, se essas pessoas estão aí pedindo patrocínio para você, dizendo que ele tem poder, pensa nisso, que de graça recebeu, de graça dai.
Eliseu, quando recebeu a presença de Deus e o Espírito de Deus de porção dobrada, ele curou o leproso. Quando Naamã chegou para dar dádivas para ele, e riquezas, ele falou assim: olha, as suas riquezas ficam com você. A mim pertence o poder de Deus. Vai em paz para sua casa e seja feliz. E quando Jesus ele falou lá em Mateus 5, 48, ele descreve: sede perfeito como vosso Deus é perfeito. Busque a presença de Deus. Leia a epístola de Judas, que você vai entender que ele lá na epístola ele ressaltou a respeito da importância de crer e de confiar no Senhor e de negligenciar renegar, na verdade essa palavra certa, e renegar esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, que ele ressalta lá, terminando lá na epístola de 2 Pedro 3:3, que fala sobre esses falsos homens que são amantes de si mesmos, presunçosos, preguiçosos, que querem chegar diante de você para adquirir o seu bem, ganhar sua confiança, mas são pessoas invejosas. Pensa, o Senhor te ama, o Senhor te guarda, o Senhor te cura, mas é importante a manutenção da sua alma. Então eu termino essa palavra dizendo que se você chegou até aqui e ouviu essa palavra, deixa algum informe seu, que eu quero estar orando por você. Se você tem alguma doença na alma, algum estresse, algum TDAH, algum déficit de atenção, alguma questão que você quer que eu ore, eu sou o pastor João Gonçalves, eu quero orar por você. Eu quero simplesmente dizer para você, o Senhor Jesus, ele te vê, isso importa. Salmo 139, leia lá o Salmo 139 e você vai ver que o Senhor importa com você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa inundar a sua casa. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa inundar seu coração. Pois é chegado o reino de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. É chegado o reino de Deus. Faça a manutenção da sua alma. E não importa o que o diabo fez para você. Não importa o que estão fazendo orações contrárias para você. É chegado o reino de Deus sobre você. E o reino de Deus, ninguém pode contra ele. O reino de Deus, ninguém pode batalhar contra o reino de Deus. O Senhor Jesus te abençoe, o Senhor Jesus te guarde.